O surpreendente líder do campeonato, o Praia Clube, venceu mais uma e manteve a invencibilidade. 3-1 no Joinville. Joinville cai para um perigoso oitavo lugar, com um jogo a mais que o Azulim e o São José. Pode cair para trás desses dois ainda. O Praia foi bem melhor do que o Joinville no ataque. A parte ofensiva definiu o jogo, termina o jogo sem o Hendrick, que sai no segundo set e não volta mais. Quem acaba o jogo é o Forster, o levantador reserva, e preocupa a volta do Hendrick, que é um levantador realmente diferenciado, é o titular da equipe e tem muita responsabilidade nessa boa campanha do Praia Clube no início da Superliga. O destaque do Praia continua sendo o Franco, 22 pontos, é o maior pontuador do campeonato, mas o Franco está sendo muito ajudado por uma base que se completa com o Paulo na ponta e o Isaac no meio. Esses são os três pilares do time do Praia Clube. A gente tem o Isaac numa ótima fase, mais um veterano atuando pela posição de central, que está num momento muito bom. E o Paulo, que veio do Minas, que é um dos atacantes de ponta mais fortes do voleibol brasileiro, precisa ainda ganhar um pouquinho de constância, né, Paulo? No saque, no ataque em alguns momentos, mas quando o Paulo joga 100%, o cara é animal, porque o que ele bate forte, o que ele saca forte, e quando isso acontece com o Franco voando e com a possibilidade de jogar pelo meio com o Isaac, o time está funcionando muito bem. E não é à toa que está liderando o campeonato e ainda mantendo a invencibilidade. O SESI Bauru perdeu a invencibilidade para o time de Suzano. O time da Grande São Paulo foi a Bauru, jogou o time do Anderson para o sétimo lugar e assumiu a quarta colocação da Superliga. Tem o mesmo número de pontos do Vôlei Renata, que está em terceiro. Se a gente pudesse resumir esse jogo para explicar por que que o time de Suzano venceu o SESI Bauru, eu falaria que foi por causa do ataque, especialmente o rendimento do side-out. O time de Suzano jogou muito mais fácil quando recebeu e atacou a primeira bola. Colocou muito mais bolas no chão do que o SESI Bauru, e esse foi o motivo por que o jogo foi 3-1, porque o time de Suzano esteve sempre à frente, rodando com facilidade, contando com a dificuldade do SESI Bauru em fazer o side-out, foi saltando, 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 abrindo uma diferença considerável, e aí foi quando construiu essa facilidade para jogar, ficando sempre à frente, sacou à vontade, rodando fácil, não deixou com que o time do SESI Bauru ficasse à frente, nem incomodasse no placar, tanto que as parciais vencidas por Suzano foram 18 no primeiro set, 20 no terceiro e 20 no quarto, sempre com essa folga. O único set que o SESI Bauru foi bem foi quando encaixou duas sequências de saque, primeiro com o JP e depois com o Barreto. Abriu uma vantagem, Suzano não conseguiu buscar, como é natural nos jogos do masculino, e foi o único set vencido pelo time de Bauru. Nos outros, Suzano dominou, alguns sets ficaram equilibrados, mas quando o time abriu vantagem, não saiu mais da frente. Bauru perdeu a invencibilidade, mas tem jogos a menos, com aqueles adiamentos, né, do jogo contra o Minas e um jogo ainda por fazer. É um time que vai precisar jogar bastante nessa temporada, está muito enxuto, com cobertor curto e precisa sempre render bastante, porque senão corre o risco de ficar ali naquela zona intermediária. E Suzano parece que com o César Douglas, que veio da Europa para assumir a equipe brasileira depois de muito tempo, ele está ganhando uma consistência muito bacana e pode fazer com que o time de Suzano brigue ali pelas quatro vagas, dá até para sonhar com um playoff. Mas eu acho que o time precisa ficar esperto pelo seguinte: está tendo uma tendência que vai ficar fácil de ser marcada se o time não modificar isso para o restante da temporada. O Biller joga muito pouco com os centrais, e isso pode pesar para o time na hora que pegar um adversário que vai analisar melhor,
que vai encaixar bloqueio, vai encaixar defesa, porque é uma tendência que facilita a marcação de bloqueio. E se o Biller não perceber que o jogo precisa ser feito mais pelo meio para que as extremidades joguem com mais tranquilidade, pode complicar mais para frente um pouquinho no time de Suzano. Apesar do Sabino ter feito 26 pontos e mais uma vez ser o maior pontuador da partida, o meu destaque nesse jogo vai para o Gabriel Pessoa. É um atacante de 33 anos, muito pouco conhecido aqui no Brasil, porque ele passou uma boa parte da carreira na Europa, jogando na República Tcheca, no Kuwait, na Áustria, na Itália, sempre em equipes intermediárias. Então nunca estava no palco, à luz dos holofotes, para a gente poder acompanhar daqui. Mas a verdade é que o Gabriel Pessoa está fazendo uma ótima temporada. Foi muito caçado no saque nessa partida, entregou tudo na mão, rodou tudo que precisou e está sendo um dos melhores sacadores da Superliga. É uma figura para se ficar de olho e que está sendo fundamental para o bom rendimento do time de Suzano nesse início de campeonato. Depois de se recuperar do surto de virose que tomou conta de quase todo o time e fez também com que dois jogos fossem adiados, o time comandado pelo Gui Novaes foi até o ginásio do Riacho e perdeu mais uma vez para o Sada Cruzeiro, dessa vez por 3-1. O Sada vai com esse resultado para a vice-liderança do campeonato e o Minas, acreditem, é o lanterna da competição. É verdade que tem 3 jogos, pode saltar para o quinto lugar se vencer todos os jogos atrasados, mas é uma situação incômoda que sempre mexe com o elenco, sempre incomoda e sempre precisa de muita conversa, muita estrutura e cabeça no lugar. Mas a verdade é que o Minas precisa jogar mais do que está jogando. Algumas peças estão devendo e o time não se encaixa. É um time novo, um time montado com vários jogadores que precisam se adaptar, ganhar consistência. A virose atrapalhou bastante, mas é um time que precisa ganhar confiança para vencer os grandes. E isso precisa ser feito logo, porque a temporada, quando a gente perceber, já está chegando lá no final. É a quarta derrota do Minas para o Sada nessa temporada. Precisa voltar a vencer o principal adversário do estado de Minas Gerais. Openkowski fez 19 pontos, Lucão fez 13. E olha, apesar do Openkowski ter ganho o Viva Vôlei, escolhido pela galera como jogador mais importante da partida, o meu destaque aqui vai para o Lucão. O Lucão está jogando muito, está recebendo demais do Brasília, fazendo a festa. Quando a gente acha que o Lucão está começando a cair, o Lucão está mantendo o mesmo ritmo, mantendo o mesmo nível, aquele jeitão dele que às vezes incomoda, né? Aqueles que são mais animados, mais que gostam, né? De jogadores que participam mais, que se animam, que mostram. O Lucão não, o Lucão é aquele cara tranquilão. Ele acertou, errou, ele vai para o banco, ele fica com aquela cara fechada, concentrado, é o jeito dele. E é o jeito de ser de um dos maiores centrais que a gente já teve na história do Brasil, né? Do vôlei brasileiro. Então, meu destaque fica para o Lucão com 13 pontos, só 6 a menos que o Openkowski, que foi o maior pontuador. Brasília voltou a jogar bem nessa partida, estava devendo. Brasília tinha perdido um pouquinho aquela lucidez, aquela criatividade, aquela loucura que faz dele um levantador imprevisível, né? E melhorou também a qualidade das bolas de extremidade. Mais um jogo também muito bom do Rodriguinho. Apesar do elogio ao Lucão, o Rodriguinho tem sido o jogador mais importante do Sada Cruzeiro. Sempre constante, sempre segurando a bucha, sempre entregando tudo na mão e crescendo na parte ofensiva. O Douglas Souza voltou a fazer um bom jogo, mas ainda está longe do Douglas que a gente sabe que pode render para o Sada Cruzeiro. O Douglas não é jogador para fazer bons jogos, é para fazer ótimos jogos. E a gente sabe da capacidade dele de fazer isso. O Minas, por sua vez, teve o Abuba, mais uma vez, um jogo inconstante. Samuel precisou entrar. Talvez seja o momento do Samuel assumir a titularidade para ter um pouquinho mais
de sequência de jogos. É um menino novo que vai ainda render bastante, tanto para o Minas quanto para o vôlei brasileiro. E o bloqueio do Minas precisa melhorar também. Foi muito abaixo do Sada Cruzeiro. O saque errou bastante, mas foi um jogo talvez de risco que precisou assumir por causa do time adversário sempre estar na frente. E jogar atrás do Sada Cruzeiro sempre faz com que o saque precise ser mais forçado do que o normal. Então, o número de erros de saque do Minas pode ser até um pouco relevado por causa disso. Mas o bloqueio do Minas não achou o time do Sada Cruzeiro. Bloqueou o Openkoski na maior parte das vezes, mas não conseguiu pegar os outros, tá? Então fica aí mais uma questão para o time do Minas melhorar. Tenho certeza que o Gui Novaes, com toda a capacidade dele de gestão de equipe, vai conseguir fazer isso durante a temporada. Jogo bastante esperado, porque tinha o Renata recebendo o Guarulhos. Vôlei Renata que precisava vencer para poder continuar ali brigando pela ponta, e o time de Guarulhos, que vem surpreendendo nesse começo de temporada. A gente não esperava o time comandado pelo Neri Tambeiro, brigando ali na ponta. A gente achava que ele ia brigar lá no final da tabela, mas está muito bem colocado e muito bem representado nesse começo de temporada em relação à qualidade de jogo. Com o resultado, o Renato assume o terceiro lugar, mesmo número de pontos que o Suzano, que é o quarto, e Guarulhos cai para sexto. Mesmo assim, uma posição muito boa, estaria no playoff hoje, o time que foi totalmente reestruturado, perdeu muito do investimento, mas continua com um bom voleibol. Bom voleibol que foi mostrado nessa partida. As parciais não foram fáceis, não. O vôlei Renata só teve facilidade no terceiro set. O quarto set quase deu Guarulhos e quase o jogo foi para o tie-break. Foi um jogo equilibrado. É, Faltou ao time de Guarulhos um pouco mais de tranquilidade na parte ofensiva para decidir as bolas mais difíceis. E nisso sobrou do lado do Renata com o Adriano, principalmente, que fez uma boa partida. Bruno Lima não estava bem fisicamente, precisa sair durante o jogo, e o Adriano continua mantendo o que o time precisava dele. Um bom rendimento de ataque, está passando melhor, está se apresentando na pipe, que talvez seja uma das pipes mais indigestas aí do vôlei brasileiro. O Adriano vem voando pela posição 6, parece uma bola de tempo atacada, né? E ele foi fundamental. Apesar do Maurício Borges, no segundo set, ter sido o nome é, responsável pela vitória do vôlei Renata. O Maurício Borges tem essa característica, né? Ele não aparece muito, ele tem uma função um pouco mais é, secundária no time, na hora de passar, de compor a equipe, mas quando precisa ele aparece, aparece muito bem. E apareceu no segundo set para vencer um set difícil que estava ali se arrastando a favor do time de Guarulhos. Destaque: o Adriano, como eu falei, 17 pontos. O Brian, oposto de Guarulhos, não foi tão bem quanto nas jornadas anteriores, faz só 15 pontos. Ele sempre estava indo para casa dos 20, 20 e poucos. E isso faz com que o time de Guarulhos tenha mais dificuldade para jogar e vencer o time do Vôlei Renata. O destaque do jogo para mim fica com um menino que entrou do banco de reservas no lugar, talvez, da grande estrela do vôlei Renata, que é o Bruno Lima. Bruno Lima sente, sai do jogo e entra o jovem Vacari, não o Vacari que a gente conhece, o irmão dele, o Thiago Vacari, que joga de oposto, tem 20 anos, criado na base do vôlei Renata em Campinas e tem 2 metros de altura, está começando a ter oportunidade. Espero que você aproveite as chances, Vacari, como aproveitou dessa vez. O Vacari entra no segundo set no lugar do Bruno Lima, fica no terceiro e no quarto. Os sets que o Vôlei Renata ganha, né? O Thiago acaba o jogo com 10 pontos, contribuiu com 10 pontos para a vitória do time de Campinas. E acreditem, ele fecha o jogo com um aproveitamento de 71% de ataque.
Cara, é muito alto, né? É muito alto. Então, o Vacari, que está tendo oportunidade só agora, ele sempre foi um jogador que ficava ali no banco, não entrava muito. Quando entrava, entrava em jogos mais fáceis. Dessa vez entrou para decidir. Vai firme, vai em frente, que o futuro está aberto aí para você, Thiago Vacari.